Shalom, Baruchim Rabin, Lekulan, Haverim, Verhaverot. Olá, sejam bem-vindos meus amigos e minhas amigas. Este é o canal Liga Apologética. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui para estudar a Bíblia junto com vocês. Hoje eu quero falar sobre um texto bem interessante, um texto especial e um tanto polêmico. Daniel 10:13. O verso de Daniel 10:13, mais especificamente sobre a frase: "E eis Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar". Nós trabalharemos esta frase neste vídeo, tá certo? Bom, amigos, antes de eu tratar diretamente deste texto e os problemas que envolvem aí, eu gostaria de avisar você que este canal estará em breve disponibilizando alguns vídeos sobre o anjo do Senhor na Bíblia hebraica. Eu me envolvi há algum tempo numa pesquisa sobre o anjo do Senhor na Bíblia hebraica e a minha pesquisa se valeu do método exegético para suas conclusões. Conclusões essas que estão apresentadas em alguns artigos que eu escrevi, ok? Então eu vou fazer alguns vídeos baseados nestes artigos. Os artigos estarão disponíveis no blog do Leandro Quadros, do professor Leandro Quadros, tá certo? Então aguarde, se prepare, vai ser um tema muito interessante e que vai ajudar também na compreensão da identidade de Miguel e de Daniel 10:13, ok? Bom, amigos, qual é o problema que nós teríamos em Daniel 10:13? Veja, existe um grupo de pessoas que creem que Miguel é Jesus. Outro grupo pensa que Miguel não é Jesus. Bom, aqueles que pensam que Miguel não é Jesus, veem em Daniel 10:13, mais especificamente a frase que eu citei, "E eis um dos primeiros príncipes", como sendo um problema para a aceitação de que Miguel é Jesus. Por quê? Porque teriam outros além de Miguel de sua mesma natureza. Logo, ele não seria uma criatura singular. Ok? Então não poderia ser Jesus. Então essa frase ela é uma frase desafiadora e precisa ser trabalhada dentro da língua hebraica. Ok? Bom, antes de eu entrar na minha análise propriamente dita, eu gostaria de mencionar o Dr. Rodrigo Silva. O professor Rodrigo Silva, ele fez um vídeo estes dias, aonde ele, no minuto 16 e 52 segundos, ele começa a falar sobre este verso. E ele sugere a seguinte tradução: o primeiro dos principais príncipes. Ok? O primeiro dos principais príncipes. O professor Rodrigo, nesse vídeo, ele menciona isso, que alguns acadêmicos dão base para essa tradução. Então algumas pessoas questionaram o professor Rodrigo Silva. Infelizmente, pelo tamanho do vídeo, ele não pôde fazer uma análise mais cuidadosa. E eu quero me propor aqui com base no texto hebraico, tá? Vale lembrar que sempre que nós pegamos um texto da Bíblia hebraica, nós devemos ir primeiramente para o hebraico bíblico. O que determina a exegese do texto é o hebraico bíblico, ok? Qualquer outro texto, ele é secundário. Assim como, por exemplo, se nós formos fazer uma exegese de um texto do Novo Testamento, uma análise de um texto do Novo Testamento, não adianta eu pegar a Vulgata Latina, eu tenho que ir para o texto grego, ok? Então, vamos para o texto hebraico e vamos tentar compreender esta questão. Bom, eu já mencionei a tradução tradicional, né? Que é essa daí que você está acompanhando na tela. E eis Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Essa é a tradução tradicional desta frase. Bom, deixe-me aqui, antes de tudo, somente ler uma citação do professor Jacques Doucan, ok? O professor Jacques Doucan, ele traz uma conclusão bem interessante sobre este verso. O professor Jacques Doucan, que ele é autor de uma gramática de hebraico, inclusive muito boa, que é a Gramática Hebraica para Teólogos. Inclusive, estou trabalhando nela para que logo tenhamos ela em língua portuguesa, essa gramática que você vê aí na tela. Estamos trabalhando a tradução dela para que, se Deus permitir, nós tenhamos elas
ela em língua portuguesa logo. E aí o professor Jacques Ducan, nesta obra aqui, um profundo conhecedor da língua hebraica, na página 169, ele diz assim, abre aspas, o versículo 13 indica um superlativo, o primeiro príncipe, tradução literal, e não um dos primeiros príncipes. Aí, continua aqui, a palavra errad, geralmente traduzida como o número 1, também significa primeiro. O último significado se ajusta melhor à frase de Daniel, ao livro de Daniel. O autor usa a palavra errad, um ou primeiro, em vez da palavra Rishon, primeiro, para evitar a outra forma redundante. Rishon, Harishonim, primeiro dos primeiros. Em geral, o livro de Daniel emprega errad no lugar de Rishon para primeiro. E ele continua aí falando que esse superlativo, príncipe, esse superlativo aí, né, príncipe dos príncipes, aparece em Daniel no capítulo 8, verso 25 também para Miguel. Ok, bom, vamos para o texto hebraico e vamos ver porque aqui o professor Jacques Ducan ele faz uma análise bem interessante, mas nós precisamos ver no texto hebraico se essa análise ela é abalizada pelo hebraico, ok? E aí eu estou aqui com a Bíblia Hebraica, Estudo e Gartência, em minhas mãos, e eu gostaria de convidar você aí. Eu vou postar o texto hebraico na tela, você vai poder acompanhar o texto hebraico aí, tá certo? E eu vou pegar o texto aqui de Daniel, capítulo 10, verso 13, e eu vou lê-lo em hebraico e depois fazer a minha tradução e analisar essa tradução junto com vocês e as consequências dessa tradução, ok? Então diz assim, Verhine, Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim, Ba, Leazereni. Então nós temos este texto, né? Verhine, Michael, Ahad, Hassarim, Harishonim, Ba, Leazereni. Ok? Então nós temos esse texto. Qual é a tradução que eu sugiro para este texto? É a tradução que você vê na tela. E eis Miguel, o primeiro dos principais príncipes, veio para me ajudar. Então ele é o primeiro dos principais príncipes. Não teria outro igual a ele. Ele é singular. Aí, algumas pessoas, aí está o texto em hebraico na tela, algumas pessoas poderiam questionar. Tudo bem, Thiago, mas veja, nós não temos dentro do texto hebraico o artigo, por exemplo, na palavra ahad. Vamos fazer uma análise cuidadosa. Eu gostaria que você olhasse esse quadro comigo na tela antes de qualquer coisa. Este quadro aí é a minha análise morfogramatical deste texto. Então nós temos inicialmente a conjunção vav, na sequência nós temos uma interjeição que é rine, que é uma interjeição eis. Depois nós temos Michael, né, que é traduzido por Miguel, que é um substantivo próprio masculino singular absoluto. Na sequência nós temos um numeral cardinal singular construto, que é considerado gramaticalmente dentro da sintaxe hebraica como um adjetivo, tá? Então aqui nós temos que considerar ahad um adjetivo. Depois na sequência nós temos um artigo, depois nós temos um outro substantivo masculino plural absoluto, na sequência nós temos um adjetivo masculino plural absoluto, depois nós temos um verbo cal perfeito na terceira pessoa masculino singular e por fim nós temos um outro verbo cal infinitivo construto, ok? Bom, amigos, vamos dar uma observada nestes. É importante nós termos essa análise morfológica em mente, porque nós vamos fazer uma pequena observação sobre algumas palavras e como elas se relacionam nesta construção. Bom, antes de mais nada, deixe-me justificar uma coisa, porque eu traduzo o texto da seguinte forma.
E eis Miguel, vírgula, o primeiro dos principais príncipes, vírgula, veio para me ajudar. Desta forma, o primeiro dos principais príncipes seriam um aposto no texto. Bom, deixe-me justificar esta questão. Dentro do texto hebraico, nós temos a vocalização massorética aqui, então. Nesta vocalização, nós teremos, então, Michael, que é a primeira palavra. Desculpe, aqui ficou invertido. Bom, nós temos Veihiner, que é a primeira palavra, e na sequência nós temos Michael. Em cima de Michael, nós temos um acento. Este acento é um acento massorético disjuntivo, é o révia, ok? Révia é um acento disjuntivo. Então, nós deveríamos colocar uma vírgula aí. Na sequência, nós temos Ahad. Ahad tem um outro acento disjuntivo, que é o acento aí, tevir. É o tevir, ok? Mas por que nós não colocamos uma vírgula após o tevir? Vamos chegar lá. Na palavra ha-rishonim, nós temos um outro sinal aqui, que é o tzipha. Esse sinal também é um sinal disjuntivo. De acordo com a sintaxe e a compreensão da Massorá, sempre que nós temos révia e nós temos tzipha, depois vem o tevir, mas ele não vai então desenvolver essa função disjuntiva, então nós não precisaríamos pôr uma vírgula aqui, de acordo com a compreensão dos estudos massoréticos da Massorá, ok? Então por isso que eu coloco a vírgula após Michael e coloco a vírgula após príncipes. Então nós teríamos um aposto, ok? O primeiro dos príncipes seria um aposto. Tudo bem? Bom, vamos avançar. Nós precisamos compreender uma questão então, amigos, que é o seguinte. Essa palavra ahad aqui é um adjetivo, está no estado construto, ok? E a primeira observação que nós precisamos resolver concernente a ela é o seguinte. Tiago, você pode estar se perguntando, ahad não tem artigo, então como que você traduziu o primeiro? Bom, deixe-me justificar isso com base na sintaxe do hebraico. Eu gosto dessa sintaxe aqui, ela é bem prática. E deixe-me pegar aqui a sintaxe do hebraico. E aqui quando ele vai falar sobre a sintaxe do adjetivo, ele comenta o seguinte, sobre o adjetivo. Quando fica no estado construto e governa o genitivo que segue, ele diz assim, aí ele traduz aqui, o santo do teu templo, né? Ou santo templo, salmo. E aí ele continua aqui em terceira alma. Qual é a ideia aqui? Que o adjetivo, quando ele está no construto e ele governa, né? Que essa é a questão da regência dentro do hebraico, ele vai levar o artigo, ele traduz, por exemplo, como artigo. E deixe-me pegar o mesmo verso que ele dá de exemplo, que é o Salmo 65, para mostrar para vocês a construção desse salmo. Poderia dar vários exemplos, mas infelizmente o vídeo ficaria muito longo. Então, vamos a um exemplo aqui, e eu gostaria que você acompanhasse na tela comigo, tá certo? Deixa eu pegar aqui, 65. Ok. Aqui você acompanha na tela e diz assim, Kodesh, Rei Karelah, ok? Então nós temos esta palavra aqui, que está na segunda pessoa, né, do masculino, leva aqui a segunda pessoa do masculino. Note que não tem artigo em Kodesh, santo. Kodesh aqui, inclusive, ele leva um acento révia sobre ele. É bem interessante isso.
E aqui, antes dele, ele não leva artigo, mas é traduzido por o Santo Templo, o Santo Templo. Então não precisa de artigo ali dentro da sintaxe da língua hebraica. Nós não podemos confundir o hebraico com a língua portuguesa ou com outras línguas. Deixe-me pegar aqui outro exemplo que é citado nesta obra aqui do Robert, tá certo? Da Exegese e Exposição, na página 89, você acompanha, ele diz assim: quando os substantivos estão em relação genitiva, o artigo não costuma aparecer na palavra no estado construto. Então veja, quando um substantivo está em relação genitiva, eles não costumam aparecer o artigo na palavra que está no estado construto. Qual é a palavra que está no estado construto em nosso texto? De acordo com a análise morfogramatical que eu mostrei, a palavra que está no estado construto é o adjetivo ahad, que pode ser traduzido por um ou primeiro. Bem, Tiago, por que você escolheu primeiro ao invés de um? Bom, deixe-me citar apenas 2 exemplos aonde a palavra ahad, ou que vem de errado, pode ser traduzida por primeiro. Foi traduzida por primeiro. Uma é Gênesis 1, verso 5, aonde nós temos aqui: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Vou citar outro exemplo, Êxodo 40, verso 2. Ok? Êxodo 40, verso 2. E diz assim: no primeiro dia, tá? Daí ele vai dizer do primeiro mês. Aqui no primeiro, veja, no primeiro dia do primeiro mês, ele usa e traduz, é traduzido por primeiro. Bom, poderia citar vários exemplos assim, mas este não seriam exemplos tão importantes, porque para nós compreendermos melhor aqui Daniel, nós precisamos levar em conta uma análise diacrônica da língua hebraica e por consequente da palavra hebraica. A palavra errad ou ahad, após o cativeiro babilônico, ela vai sofrer diversas palavras, e a forma de se escrever sofre uma influência aramista do aramaico. Lembre-se que quando o povo de Judá e Benjamim, estão no cativeiro babilônico, eles passam a falar aramaico. A língua que domina é o aramaico, ok? Então, várias palavras vão sofrer essas influências. Tanto é bem interessante que, por exemplo, Ezequiel, ele vive no período do cativeiro babilônico. Ele é levado para a Babilônia na segunda deportação, tá certo? A primeira acontece em 605, a segunda, se não me falha a memória, em 586. Se não me falha a memória, a segunda em 586, e ele é levado nesta segunda deportação e ele vai para o cativeiro babilônico. E se você olhar o livro do profeta Ezequiel, por exemplo, o capítulo 33, no verso 30, olhem que interessante. Ezequiel 30, verso 33. Deixe-me citar esse exemplo aqui para ficar mais claro o que eu quero dizer. 33, 30 diz assim: quanto a ti, ó Senhor, os filhos do teu povo falam de ti, e junto aos muros e nas portas das casas, para um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde. E aí ele continua. Esse aqui, amigo, é usado had em aramaico. Aqui ele não usa o errad do hebraico, ele usa had. Então você tem dentro da língua hebraica, após o exílio
babilônico essas questões. Então, palavras que eram preferíveis antes do cativeiro babilônico não são tão preferidas após o cativeiro por causa dessa influência do aramaico. Se tende a usar questões mais parecidas com o aramaico. Aqui Daniel escolhe a palavra Arad por algumas questões. A primeira é também porque ficaria uma redundância, porque você imagina ficar Rishon, Harishon, entende? Não poderia. Por que ele não escolheu Tiago, mas se ele ia botar primeiro dos principais, ou por que ele não botou Harishon, Harishon, né? Por quê? Porque, ou Harishonim, né, que está no plural a segunda palavra. Por que ele não fez isso? Não fez isso porque ficaria redundante. Ambas as construções ficariam redundantes. A melhor é Arad, Harishon. Mas aqui existe um ponto bem interessante. No livro de Daniel, Daniel prefere usar Arad, ok? Para primeiro, ao invés de Rishon, que é um número ordinal, que o natural seria usar Rishon, que ele é primeiro, mas Daniel usa Arad. Por exemplo, Arad é usado, o termo Errad, ele é usado 6 vezes no livro do profeta Daniel. Se você pega Daniel 6:1, Daniel Daniel 1:21 é usado, Daniel 9 verso 1, Daniel 9 verso 2, Daniel 11 verso 1, Daniel 6 verso 2 e Daniel 7 verso 1. Nessas 6 ocasiões ele usa o termo Errad, ou Arad, como vai aparecer em algum momento, para primeiro. Ele não usa Rishon, ele só usa 4 vezes Rishon, que é em Daniel 8 verso 21, 8 verso 2, isso é 8:21, Daniel 10 verso 4, 10 verso 12 e 10 verso 13. Ele usa nessas ocasiões. Então veja, preferivelmente em seu livro, Daniel usa muito mais o termo Arad para primeiro do que Rishon. Isso é consequência do tempo mesmo, do período que ele vivia. Então aqui naturalmente ele escolhe Arad por 2 questões. Ele não poderia botar Arad, Arad. Então ele colocou Arad, Harishon. Mas com base na preferência que ele tem do termo aqui, ok? Ele usa esse termo. Então, e por questão da influência aramista. Então nós temos aqui primeiro. Tanto é interessante que esta palavra ela se desenvolve a ponto que ela vai ter um sentido também de único após o cativeiro babilônico. Neste comentário que você vê aí do Dicionário Internacional de Exegese da Bíblia Hebraica, é exatamente isto que é apresentado. Após o cativeiro babilônico, em outros materiais de Qumran, tem o sentido de único. E eu já vou falar um pouco sobre isso, porque isso daí vai ser muito interessante também para a compreensão judaica do período aí do Segundo Templo. Bom, amigos, antes de mais nada, deixe-me só falar uma coisa aqui, então, uma consideração, então. Eu já justifiquei para você a minha tradução, tá certo? A minha tradução já foi justificada, então nós teremos e eis Miguel, Miguel que é o sujeito da oração. Nós teríamos na sequência o primeiro dos principais príncipes, então nós teríamos aqui primeiro dos principais príncipes, né? O primeiro dos príncipes, o primeiro dos príncipes, tô lendo errado, o primeiro dos principais príncipes. Principais príncipes aqui nós temos então nessa parte aqui um superlativo que está aqui em aposto, veio me ajudar. Bom, então eu já justifiquei para vocês aqui essa tradução, demonstrei para vocês que com base na sintaxe hebraica, essa tradução ela é plenamente plausível. Então esse texto não pode ser usado para negar que que Jesus é Miguel ou vice-versa.
Bom, deixe-me avançar aqui então e fechar com algumas citações. Amigos, é interessante que a compreensão e o desenvolvimento da palavra had após o período exílico, ele traz algumas compreensões interessantes. Eu falei para vocês da ênfase, por exemplo, em único. E essa questão é tão interessante que alguns rabinos, ao discutirem sobre esta palavra, eles chegaram até a comentar que isso poderia ser uma referência ao próprio Eterno. Então, por exemplo, eu vou ler aqui dois textos de outros textos que poderiam ser considerados, mas eu vou ler dois aqui para nós encerrarmos. Na verdade, três. O primeiro é Berhot 4b, onde é dito assim: o Rabino Yohanan disse: isto é derivado de uma analogia verbal entre as palavras um e um. Aqui está escrito: e um dos serafins voou para mim. E ali está escrito: e eis que Miguel, um dos principais ministros do rei, veio em meu auxílio. Já que o versículo de Daniel se refere a Miguel como um, que o Midrash interpreta como o único, também um dos serafins descritos em Isaías deve ser referido ao Miguel. Aqui é interessante que eles estão, o Rabino Yohanan está discutindo aqui a questão do Midrash. Mas a questão que eu quero destacar, que é colocada, é o seguinte: que eles querem traduzir aqui, ao Midrash traduz, e aí há a discussão, porque a palavra ali, ahad, como o único. E olha onde isso vai parar. Vamos para aqui, para Bereshit 3:22, diz assim: o Rabino Yehudá estava ciente de que os rolos da Torá que lemos não distinguem na grafia da palavra errad e da palavra ahad, visto que não há vogais mostradas no texto. Portanto, é possível ler nosso versículo como: aqui o homem se tornou como um errado, como um de nós. Ou seja, como o único entre nós. Seria uma possível tradução, segundo eles, para lá Gênesis 2. Gênesis, desculpa, é 2 ou 3 lá que o homem cai em pecado. Continuemos. Os outros sábios que entendem a palavra entendem a palavra de nós como referindo-se a Gabriel, simplesmente se baseiam no fato de que a leitura tradicional do verso tem a palavra ahad lida como errad e não que a palavra errad lida como ahad e não como errad. Não poderia, portanto, haver uma alusão aqui ao Deus único. Veja o que eles estão discutindo, que eles estão discutindo a questão de único aqui, se referir a Deus. Ou seja, o termo único, quando assim, seria e eis Miguel, vírgula, o único dos principais príncipes. Então seria uma referência a Deus. Eles estão discutindo essa hipótese, porque o Midrash citado anteriormente, na minha primeira citação, ele diz que o único, ele traduz por o único, e aqui eles estão discutindo a hipótese disso se referir a Deus. Então veja como isso é interessante. E é interessante por quê? Porque essa tese de doutorado que você vê na tela aí, que é a figura de Miguel no livro de Daniel, o autor ele vai trabalhar de forma muito técnica e exegética para demonstrar que há a possibilidade de este verso estar se referindo à Trindade, à triunidade divina. E se você pegar a compreensão desses rabinos que eles estão discutindo, e note, eu estou citando aqui rabinos que falavam hebraico, dominavam hebraico e aramaico. Eles conheciam muito bem, eles não falavam o hebraico, eles não falavam hebraico esporadicamente. Essas pessoas aqui respiravam o hebraico, ok? E eles têm essa compreensão. O próprio Midrash
faz isso. Então há esta hipótese, ok? E ela deve ser trabalhada. Em outro momento eu posso trabalhar os argumentos dele, aí do Anderson, aqui no nosso canal. Ok? Amigos, deixe-me citar a última citação do Delite, do comentário da Bíblia Hebraica Caio Delite, ok? Aonde nós temos o Delite fazendo o seguinte comentário, o Delite que é outro erudito judeu de uma envergadura tremenda, e ele diz assim, já faleceu inclusive, diz assim: na guerra contra o espírito hostil do reino da Pérsia, o arcanjo Miguel veio em auxílio do anjo do Senhor. O nome Mihael, quem é como Deus, entra em vista, assim como o nome Gabriel, apenas de acordo com o significado apelativo da palavra, e expressa, após a analogia, ele cita aí 2 versos. A ideia do poder de ajuda igual ao de Deus, Miguel é assim o anjo que possui poder igual ao de Deus. Queridos, quem está comentando isso daqui é ninguém mais, ninguém menos do que Delite. Esse camarada é um outro camarada assim que tem um conhecimento da língua hebraica, que escreveu sobre a língua hebraica, que comentou a Bíblia hebraica de uma forma sem igual. Então assim, por que eu estou citando esses comentários? Porque muitas vezes as pessoas apresentam argumentos muito simplistas para tentar refutar algumas questões, como a própria questão de Miguel. E eu demonstrei aqui para você que tanto com base numa análise morfogramatical, numa análise sintática, numa análise diacrônica das palavras, numa análise dentro do livro do profeta Daniel, nós podemos traduzir daquela forma, e mais as implicações, se nós formos analisar aí o texto com mais cuidado, se nós tivéssemos mais tempo, as implicações são tremendas, ok? Então, amigos, essa mensagem, esse estudo que eu gostaria de deixar com vocês, Lehitraot, até a próxima.